Da tribuna da Câmara, o deputado Luiz Lima questionou as medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal ao deputado Daniel Silveira. O deputado comparou: Fernandinho Beiramar pode dar entrevista, a Record, o SBT e a Globo já o entrevistaram, mas um colega nosso, parlamentar. O deputado apontou que a Câmara dos Deputados se apequenou ao acatar a ordem do ministro de prender Silveira e lembrou que os parlamentares é que são os representantes do povo. Luiz Lima disse: quando o ministro Alexandre de Moraes tira a liberdade de um deputado se expressar, ele está punindo 50 mil, 100 mil, 200 mil, 400 mil eleitores. O deputado enfatizou: é por isto que temos que lutar. Por uma Câmara dos Deputados forte, por um Congresso Nacional forte e pelos 3 poderes equilibrados. Mas nós fomos escolhidos pelo povo. A Câmara dos Deputados é a casa do povo. A liberdade no Brasil está sob ameaça, assim como a propriedade privada, em consequência do ativismo judicial de alguns membros do Judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor utilizando o QR Code que está visível na tela ou use o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, deputada Rosângela Gomes. Uma honra ter essa sessão presidida pela senhora. Eu gostaria aqui, presidente Rosângela Gomes, de fazer uma pergunta aos deputados. Alguém lembra do senhor Luiz Fernando da Costa? Agora vocês vão lembrar. Deputado Fernandinho Beiramar, condenado a 309 anos de prisão por assalto, homicídio, tráfico de drogas e tráfico de armas no Rio de Janeiro, preso em 2002. Fernandinho Beiramar pode dar entrevista. A Record, o SBT, a Globo já entrevistaram ele. Agora um colega nosso, parlamentar, e eu não estou falando de PT, eu não estou falando de PL, eu não estou falando de União Brasil. O que essa casa cometeu no ano passado com a manutenção da prisão do Daniel Silveira foi algo que nos apequenou. Nós somos maiores, me desculpa, o Supremo Tribunal Federal, nós fomos eleitos. A deputada Maria do Rosário aqui foi eleita pelo Rio Grande do Sul, se eu não me engano, com mais de 100 mil votos. A Bia Kicis teve 6% dos votos ou mais aqui do Distrito Federal. Quando o ministro Alexandre de Moraes tira a liberdade de um deputado se expressar, ele está punindo 50 mil, 100 mil, 200 mil, 400 mil eleitores. Essa casa possui mecanismos de punir um deputado no Conselho de Ética. Nós podemos cassar o mandato de um colega, punir um colega, mas não podemos deixar que um ministro do Supremo Tribunal Federal interfira na nossa liberdade. O Supremo Tribunal Federal, ele funciona como um partido político de oposição ao governo. O Supremo não pode ser um partido de oposição a nenhum governo. O Brasil é um país de corruptores, mas não é um país de corruptos. E outro exemplo é o ministro Fachin. Ele dá um habeas corpus ao presidente Lula. Há 2 ou 3 anos ele era a favor dos seus acusadores da Lava Jato. É uma questão de CPF, é uma questão de não valorizar o trabalho da equipe jurídica de Curitiba, dizer que são incapazes e falar que ele deveria ser julgado em Brasília. O que a gente tem observado é um Supremo politizado e de oposição.
Então, essa casa aqui, e aí eu pergunto, onde nós estávamos ano passado, quando eu enxerguei, graças a Deus, eu sou a favor da liberdade de qualquer deputado, principalmente defendendo seus próprios eleitores, seja o lado político que for, por Daniel Silveira livre, por essa casa livre de opinião, e que nós possamos defender aquilo que a gente acredita e principalmente quem votou na gente. É isso que a gente tem que lutar, por uma Câmara dos Deputados forte, por um Congresso Nacional forte e pelos 3 poderes equilibrados. Mas nós fomos escolhidos pelo povo. A Câmara dos Deputados é a casa do povo. Muito obrigado, presidente Rosângela Gomes. Então tá bom, obrigado. Tem mais uma coisa que eu devia falar. O quê? Os pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes estão parados na mesa de Rodrigo Pacheco. Um com 3 milhões de assinaturas. Um com 3 milhões de assinaturas do Caio Coppola. E o Rodrigo Pacheco simplesmente não dá nenhuma informação sobre esses pedidos todos. Já são 9 pedidos. Rodrigo Pacheco precisa se posicionar. E a população inteira, 3 milhões de pessoas pediram para ele se posicionar. Se ele não puder responder a 3 milhões de pessoas, ele não merece estar sentado na cadeira de presidente do Senado e presidente desse Congresso. Justamente. E a imprensa faz um papel importante lá e perguntar porque até agora ele não fez isso. Mais alguma pergunta, não? Daniel, que se espera que os deputados dessa vez não se acovardem mais uma vez como fizeram lá no passado. A gente espera que os deputados federais possam estar dando apoio ao deputado Daniel em detrimento do que está sendo feito, que estão engolindo a Constituição para tentar fazer o que querem fazer. Não, e só vai abrir a precedência que vocês têm que entender que não é contra mim não, pô. Eu sou só uma instituição bem passageira, acaba o mandato agora, e nem sei se vou disputar, porque o STF pode tudo, embora legalmente o processo é nulo, que a Lei de Segurança Nacional já foi revogada na totalidade, não existe continuidade normativa típica, ou seja, foi revogada totalmente, o Instituto do Abolitio Criminis, tempus regit acto, então a gente pode debater sobre qualquer coisa do penal que eu vou falar com vocês e desafio o Alexandre de Moraes e qualquer jurista do país a refutar o que eu estou dizendo aqui. Eu estou falando um fato, eu não estou falando nenhuma hipótese, tá? Então já era para ter a nulidade do processo fora a suspeição. Quem julga não é vítima, e quem é vítima não julga, tá? Daniel, Aires Brito que falou isso. Daniel, muito importante a gente frisar aqui que a Câmara dos Deputados possui mecanismos para caçar qualquer deputado, para punir. Essa é a tripartição do Estado. Exatamente. Então, quando o Supremo Tribunal Federal ele avança esse ponto, e a própria Câmara dos Deputados, os próprios deputados votaram pela manutenção da prisão do deputado federal Daniel Silveira, essa casa ficou muito pequena. Ela ficou muito pequena. Então, o que a gente está lutando aqui é para que nós possamos ter, dentro dos nossos deputados aqui, se vocês perceberem, os deputados que dão a cara aqui para defender o Daniel, não tem nenhum problema com o Supremo Tribunal Federal. O problema é que aqui nessa casa poucos têm coragem, porque muitos dependem da decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Então é muito importante você, jornalista, não é uma questão de PT, de PL, de PSOL, de PDT, de União Brasil. Quando um ministro cala o deputado, está calando 100 mil, 200, 400 mil pessoas. É esse problema que a gente está enfrentando. Quem não consegue enxergar que hoje o Supremo se comporta como um partido de oposição, esquece o seu lado político. Procura ver a partida sem um time, que vocês vão perceber muitos erros. Então, nenhum Supremo Tribunal Federal deve funcionar como um partido político de oposição com nenhum governo. É isso. Nem como semideusa. Uma coisa que a gente esqueceu de comentar, eu vou comentar para o pessoal daqui. O Daniel, ele foi votado pelo povo. E ele está aqui representando o povo e está representando a democracia e a liberdade das pessoas. E lembrar que a lei pela qual ele foi preso lá atrás e agora estão querendo colocar tornozeleira eletrônica nele, já caiu. A Lei de Segurança Nacional foi revogada. Então, qualquer ato referente a essa lei não deveria estar mais valendo. Então, o que a gente pede, na verdade, é uma coisa, que sejam respeitadas as novas leis, que sejam respeitadas as prerrogativas dos parlamentares e que seja respeitada a liberdade e a democracia. Só isso. Obrigada. Tá bom. Obrigado. Vocês todos vão cair, deputado? Sim, acho que sim. Deputado, fala aqui com o seu público aqui, com 27 mil pessoas. A gente queria agradecer. Vamos ver aqui. Primeiro de tudo, o carinho de vocês, por vocês estarem apoiando o Daniel. É um momento difícil, é um momento estressante, não deve estar sendo fácil para o Daniel. Foram 9 meses encarcerado por algo que ele não fez nada de errado.
Então, Daniel, primeiro saber que se tem 27 mil pessoas aqui ao vivo é porque você tem apoio popular, você tem apoio das pessoas. E as pessoas vão saber reconhecer. E Deus está do teu lado. Deus está do teu lado, as pessoas estão do teu lado, nós estamos do teu lado, e a gente quer que você saiba que você não está sozinho. Não, sim. Bom, pessoal, na verdade é muito triste, né? Você ter que não é passar por isso, é você ver isso, né? Quando você percebe que não há respeito de fato, né? Somente a conveniência, né? Aplicando o direito penal do inimigo, ou aplicando aquilo que é conveniente a seu opositor político. A Lei de Segurança Nacional, o próprio julgamento do Barroso, por exemplo, quando ele fala que tem que ser abolida porque ela era utilizada como arma para opositores políticos, e ele entra depois no contrassenso de votar em plenário pela prisão, você vê que é uma dicotomia no próprio entendimento. Então, o que nós queremos fazer, de fato, é não permitir que isso aconteça. A gente está lutando aqui não pelo Daniel Silveira, pela pessoa Daniel Silveira, mas pela instituição que garante a liberdade de vocês. É isso que eu queria passar. Daniel,